ele perdeu em um dia R$500 mil. No episódio de hoje vamos falar sobre o perigo do day trade. E ele foi aumentando a mão daquilo pra querer resgatar. Quanto mais ele perdia, mais ele alavancava. Isso. A pessoa pode até ser a mais experiente do mundo no mercado financeiro. Você toma um soco, você volta com raiva. E essa raiva te emborrece. Não é porque a pessoa está trabalhando numa tela linda, maravilhosa, preta, cheia de gráficos, falando termos técnicos que ela sabe que ela está fazendo. No mercado financeiro, o que mais existe é gente bonita, bem vestida, usando termos técnicos, que não sabe o que está fazendo. Povo, tudo bom com vocês? Sejam bem-vindas e bem-vindos a Boletos e Babados, aquela fofoquinha útil para enriquecer o seu dia. O meu nome é Tiemi Souto, eu sou planejadora financeira. Meu nome é Matheus Amaral, sou esposo, sócio e estrategista da Tiemi. E nesse podcast a gente compartilha com vocês as histórias mais escabrosas, perrengues financeiros e o que você pode fazer para poder evitar viver essas tretas que a gente traz por aqui. E se você quiser conhecer um pouco mais sobre o meu programa de influência financeira para colocar sua vida financeira em dia, controlar seus cartões de crédito, fazer sobrar todos os meses e investir, você precisa conhecer o Money Expert, o meu programa de influência financeira. Em 6 semanas a gente bota a sua vida em ordem. Para conhecer um pouco mais, clica aqui embaixo no link da descrição, se inscreve que a gente manda mais informações sobre o programa. E no episódio de hoje vamos falar sobre o perigo do day trade. Hoje a gente vai contar diferente. O Matheus aqui vai contar a história pra vocês, gente, porque foi uma história que ele viveu. Foi uma história que eu vivi de perto e eu vou contar pra vocês. Então, hoje eu vim contar uma história que eu acompanhei muito de perto quando eu era estagiário numa corretora de investimentos. Mateuzinho começou lá com seus 20 anos de idade, né? Sou formado na USP em contabilidade e aí, nossa, vamos trabalhar. Eu queria ser um Faria Limer, né, do interior. Trabalhava lá no interior do estado de São Paulo e essa história aconteceu numa corretora de investimentos. Tinha um cliente nosso que a gente vai chamar de Gustavo. Eu não lembro exatamente onde ele trabalhava na época, mas era um cara aparentemente estudado, casado, e a família da esposa dele era muito, mas muito rica, né? E ele, talvez na ânsia de ficar rico, né? Sabe aquele cara que chega na família às vezes meio pobre, né? E aí precisa se mostrar, eu vou ganhar dinheiro e esfregar na cara deles que eu também sou rico. E talvez ajudar também essa família, né? Ele teve uma brilhante ideia. Ele iria criar um clube de investimento, né? O que é um clube de investimento? Um clube de investimento, para quem nunca ouviu falar, é como se fosse um condomínio de investidores. Todo mundo coloca dinheiro e o gestor investe esse dinheiro em nome do grupo, seguindo regras específicas. É entre amigos e familiares e todo mundo participa mais ativamente das decisões de investimento. Então, basicamente, é um CNPJ, né? Então, de forma formal, você cria um CNPJ, você cria uma empresa, né? Todo mundo aporta algum dinheiro lá. Tipo uma vaquinha. E aí você pode eleger um gestor, né? No caso dessa família, né? Era o Gustavo, todo mundo escolheu o Gustavo e falou, tome boas decisões com o nosso dinheiro. Uhum. Foi isso. Então, assim, um monte de gente abre um CNPJ, todo mundo coloca dinheiro dentro dessa empresa, aporta dinheiro nessa empresa, e o objetivo dessa empresa é fazer investimentos. Então, eles delegam para alguém, no caso o Gustavo, que vai tomar as decisões com aquele dinheiro de todo mundo. Exato. E aí, o problema é que para você viabilizar a criação de um fundo, hoje está mais fácil, mas naquela época você precisava de um pouco mais de dinheiro, né? E aí, com quem que ele montou? Parabéns, Gustavo. Puta ideia, velho. Com quem que ele montou esse clube? Com a família da esposa dele, né? Ele colocou todo o dinheiro que ele tinha juntado na vida dele, que era mais ou menos uns 400, 500 mil. Ele não era um pé rapado, ele tinha dinheiro, Gustavo. Mas assim, um tempão trabalhando, CLT ali, ralando e tal, ele conseguiu juntar esse dinheiro, né? E a esposa dele também colocou, porque ela tinha um dinheiro, e aí também colocou dinheiro o cunhado, o sogro, os primos e outros parentes, né? No final, ali, eles juntaram mais ou menos uns 3, 4 milhões e ele começou a operar, né, no caso. O que ele fez? Ele montou uma carteira de ações, né, comprou ações de boas empresas e aí, para talvez dar uma incrementada
nessa remuneração, né? Talvez até uma defendida na carteira, uma protegida na carteira, ele começou a usar derivativos financeiros, especificamente opções. Ele começou a investir em opção. Opção. O que são opções? O que são opções? Opções são derivativos, são produtos do mercado financeiro feitos para, talvez proteger os investimentos. Então, caso venha acontecer uma queda muito grande no mercado, é como se você tivesse um seguro, né? E aí esse seguro te protege. Mas, ao mesmo tempo, pro lado, para a pessoa que está segurando aqui, tem outra pessoa que está tomando risco. Então, tem uma pessoa que pode fazer um investimento nessas opções e ele pode, num curto espaço de tempo, ganhar muito dinheiro. É algo que pode, em uma semana, em um dia, valorizar 30%, 50%, 100%, 500%. Tipo, é uma variação muito grande. Vou dar um exemplo para vocês do que é uma opção. De uma forma bem simplista, tá, gente? Vamos imaginar que você comprou uma ação de uma empresa, da Embraer, por R$80, tá? R$80 eu comprei. E eu quero vender essa ação, eu comprei na expectativa de que a ação subisse a 85 e eu vendesse a 85. Ou seja, eu ia ganhar R$5 ali na operação. Só que, de repente, eu acho que a Embraer tá tendo alguns problemas internos e eu sei que talvez essa ação caia. Só que eu quero ter a minha garantia de que eu vou conseguir vender a R$85. Então, o que acontece? Existe uma opção no mercado, que é um seguro, é um contrato de seguro. É como se fosse fazer um seguro de carro, você vai lá e faz um contrato de opção. Dizendo assim, ó, se a ação da Embraer cair para menos de 78, eu quero ter o direito de vender essa ação por 85. E aí eu vou lá e compro uma opção de venda a 85, ou seja, se a ação tá 80, se essa ação subir a 83, eu vendo 83, beleza. Se essa ação cair para 79, 78, 77, eu exerço a minha opção e eu vendo essa ação a 85, certo? Então, o que acontece? Eu estou garantindo que eu não perco o dinheiro relevante com aquela operação e eu vou conseguir vender a minha ação a 85. Só que, para eu poder fazer esse contrato, eu estou pagando por esse contrato. Certo? Então, eu estou pagando para poder ter o direito de vender 85. Isso não é de graça. Pensa que lá do outro lado tem uma pessoa, o João, que acha que a ação da Embraer não vai cair. Ele fala, não, vou tomar risco, a ação não vai cair. Eu vendo uma opção de que eu sou obrigado a comprar a ação do cara a 85, mas como eu acho que a ação isso nunca vai acontecer, eu ganho dinheiro. Então, eu vendo essa opção, por exemplo, por R$2. E aí, vamos imaginar que a ação da Embraer não vá para 78, fique no 79. O João ganhou R$2. Só que se a ação cair a 78, o João vai ter que vender a ação ele vai ter que comprar a Embraer por 78 e vender, ele vai ter que vender para 78 e comprar a 85, ele perde R$7. Seria mais ou menos, para deixar talvez um pouco até mais claro, por exemplo, o seguro do carro, né? Pensa numa seguradora. Várias pessoas têm carros, né? Um monte de gente paga seguro de carros. Mas não necessariamente todo mundo aciona o seguro. Isso. Quem está no risco? A seguradora. A seguradora assume o risco de que ela vai arcar com o custo do carro de todo mundo. Então, imagina que, né? Você tem lá 1.000 carros, sei lá, talvez 50 pessoas batam o carro, ela tem que pagar esses 50 carros, mas como tem 1.000 pessoas pagando o seguro todos os anos, ela mais ganha dinheiro, ela mais embolsa dinheiro do que ela paga, ok? Então é rentável ser uma seguradora, por isso que existem seguradoras, porque é rentável, ok? E aí pensa que, sei lá, aconteceu uma catástrofe, elas têm contratos para isso, mas imagina que acontece uma catástrofe e aí 1.000 carros sofrem um acidente. Ela tem que bancar todo mundo. Ela tem que bancar quando acontece catástrofe, as seguradoras não cobrem. Não cobrem, né? Elas já têm isso sob contrato. Mas daí, simplesmente ela tem que arcar com esses 1.000 carros. E ela entra em prejuízo, ok? Seria mais ou menos isso acontecendo com as ações. Então, existe o lado de alguém que compra o seguro e existe o lado de quem vende o seguro. Quem compra o seguro quer uma segurança e quem vende o seguro está tomando um risco. Exato.
E aí, existe essa estratégia de você vender seguros, que no caso das opções é algo que no geral é muito rentável, mas podem acontecer algumas coisas com o mercado. Por exemplo, às vezes acontece da ação da Petrobras disparar 20%, 30%. Acharam um poço de pré-sal da Petrobras e agora ela valorizou. E aí essas pessoas que estavam ganhando com condições normais... Elas acabam tendo um prejuízo tendo muito um grande. prejuízo muito grande. Basicamente, então, a opção... O que o Gustavo estava fazendo aqui, né? O Gustavo, ele estava operando alguns ativos que são muito mais arriscados do que as próprias ações. Exato. E aí, o que ele fez? Com o dinheiro da família da mulher. Com o dinheiro da família da mulher. E aí, no começo, ele usava essas opções só para dar uma leve alavancada na carteira. Ou seja, se o mercado subia, a carteira dele subia um pouquinho mais. Só que às vezes também o mercado caía e aí a carteira dele começou a cair um pouquinho mais, né? E aí é como, sei lá, é como se ele estivesse jogando pôquer e ele tivesse... As mãos estavam indo boas, ele estava ganhando um pouquinho mais. Só que daí, né, ele ficou uns 6 meses operando assim e aí ele teve uma operação que deu um pouco mais de prejuízo. E aí ele queria manter um histórico perfeito da família, né? Porque todo mundo tava falando sobre o clube de investimento dele na família, porque ele tava com um histórico muito bom de rentabilidade. E aí ele começou a aumentar a posição dele de opções. Para poder recuperar o prejuízo. Para começar a recuperar o prejuízo. E aí, né, foi nessa operação que ele aumentou muito a mão, né, que no melhor dia dele, e assim, ele tinha lá toda uma plataforma bonita, né, a gente pagava lá um software super caro para ele tinha, sabe aqueles cara dos filmes, assim, ele tinha 8 telas que ele ficava acompanhando todos os mercados. Então, cara, pra quem olhava o jeito que ele falava, as telas e tudo aquilo, falava, meu, esse cara, ele sabe muito o que ele tava fazendo, né? E aí, ele começou, através dessas operações, operar operações alavancadas. Então, se o mercado subia 10%, as operações dele subiam 100%, 1000%. Então, tipo, no melhor dia da vida dele, né? Ele ganhou, tipo, 300 mil reais num dia. Nossa. Operando opções, né? Então, pô, se ele tinha lá 3 milhões de patrimônio, 300 mil era, tipo, 10%. Uou, né? Só que no pior dia dele, foi o pior dia que eu vi ali, eu tava acompanhando, ele perdeu em um dia 500 mil reais, né? E aí, como é que você que entende dessa parte emocional... o quanto que o dinheiro impacta nossas emoções, né? Você já teve até uma experiência de day trade, assim, como é que é lidar com isso, assim? Você perder 500 mil reais num dia e você continuar... É um ringue, né? O mercado financeiro, ganhar e perder dinheiro é tipo um ringue. Quando você dá um soco, você não fica racional, do tipo, deixa eu ver a melhor estratégia pra eu dar um soco de volta. Não, você volta com raiva, entende? Então, assim, a pessoa pode até ser a mais experiente do mundo no mercado financeiro. Você toma um soco, você volta com raiva. E essa raiva te emborrece. Você não volta ponderado, vendo a melhor decisão e tudo mais. Então, o que acontece é que quanto mais o cara perde, mais vontade de ganhar ele tem e mais risco ele toma de uma forma inconsequente. Isso existem diversos pesquisadores de psicologia econômica que provam, né, que a gente tem muita aversão à perda, é um viés, né? A gente tem... O nosso cérebro sofre muito quando a gente perde. Então, o que acontece dói demais. E aí, isso tende a fazer com que você tome decisões mais inconsequentes depois. Então, quanto mais o cara perde, mais risco ele toma, mais ele quer compensar. E é muito difícil alguém que tenha emocional para lidar com tantas perdas no mercado. Eu acho que da parte emocional, assim, de um day trader é o equivalente talvez a um jogador de pôquer, né? Não sei, enfim. De alguma forma você leva aquilo pro lado pessoal e aí o fato de você estar desgastado emocionalmente muda a tua tomada de decisão e a hora que vê você tá fazendo besteira. Sei lá, um jogador de roleta, sabe, assim. Eu não sei, eu nunca joguei essas coisas. O mais triste de tudo isso, né, que eu vi ele dilapidar 3, 4 milhões de patrimônio em um pouco mais, ele transformou esse dinheiro em 10 mil reais em questão de 2 anos. Ele pegou 4 milhões da família e derreteu em 10 mil em 2 anos? Em 2 anos. Tinha dia que ele ganhava 100 mil, 50 mil, perdia, gastava, fazia. Mas eu vi esse patrimônio derretendo aos poucos. E aí eu lembro quando ele fechou a conta na corretora,
eram uns 10 mil reais que tinha na conta. E aí, tipo, a gente cobrava uma taxa de Apagou a luz. 500 reais. E ele não queria pagar essa taxa de 500 reais pra fechar A conta. a conta, sabe? Então ele teve que fechar esse clube de investimento, né? E ele ainda ficou devendo algumas taxas lá. Foi devastador. Eu achava que, né, ele poderia cometer contra a sua própria vida, assim, sabe? Você conhecia ele e você achava que ele podia tentar algo triste contra ele mesmo. Triste, porque, assim, cara... Mas não aconteceu nada. Não, ele tá bem. Na medida do possível, né? Porque ele tinha potencial para ter construído uma carteira muito sólida, né? Ele tinha uma estratégia boa de longo prazo. E aí ele acabou se perdendo nesse curto prazo, ou no emocional, ou com lucros rápidos, né? E isso cobrou um preço muito, muito alto, né? Não que ele fosse uma má pessoa, mas talvez tenha faltado um pouco de competência técnica, um pouco de conhecimento e principalmente muito, muito controle emocional, né? E essa história me marcou muito porque... Quem olhava de fora achava que ele sabia o que estava fazendo, né? Não, ele não era uma e ele pessoa falando era ruim. bonito. Não era. Ele tinha uma estratégia, fazia sentido o que ele estava falando, entendeu? E ele era muito competente, você falava assim... Você acha que foi azar? Não. Não, eu acho que foi um pouco de ego, sabe, assim... Vou fazer isso aqui, vou arrebentar, vou ter uma rentabilidade incrível... E aí ele foi levando pro pessoal, e aí, cara, tá tudo bem. Tem mês que só não vai ser bom. E ele foi aumentando a mão daquilo pra querer resgatar. Quanto mais ele perdia, mais ele alavancava. Isso. Mas ele alavancava pra tentar recuperar o passado, entendeu? É muito a ver com quem joga jogo de aposta. É bem parecido, assim, né? E isso é um desafio, porque, por exemplo, a FGV ela tem uma pesquisa, né? Que 99% dos day traders, né? O que são os day traders? Pessoas que operam o mercado financeiro dentro do dia. Compram e vendem ações, compram e vendem, né, cotas dentro do mesmo dia. 99% das pessoas desse mercado perdem dinheiro. Principalmente porque a parte emocional é muito forte, né? E aí você também tem que pensar quem que tá do outro lado, né? Então, geralmente, quem está do outro lado, você tem várias pessoas físicas ali tentando operar, né? Do outro lado, você tem, por exemplo, a tesouraria de um banco, né? A tesouraria do Bradesco, a tesouraria do Itaú, né? Que é o quê? O caixa do Itaú, o caixa do Bradesco, né? Pessoas altamente capacitadas que formaram provavelmente nas melhores faculdades. Essas pessoas estão operando o dinheiro grande do mercado. E aí, quando você vê uma pessoa física comum, né? Tentando operar essas oscilações dentro de um dia, cara, 99% das vezes a probabilidade da pessoa perder é muito grande. Então, por isso, quando a gente pensa em investimentos, né? E quando a gente faz investimentos pra gente, na nossa pessoa física, a gente gosta muito de investir para o longo prazo. E quando você investe no longo prazo, a probabilidade de você ter retornos negativos é muito menor, né? Então, é isso. O que temos para aprender com este caso do Gustavo? Não é porque a pessoa está trabalhando numa tela linda, maravilhosa, preta, cheia de gráficos, falando termos técnicos que ela sabe que ela está fazendo. No mercado financeiro, o que mais existe é gente que bonita, bem vestida, usando termos técnicos que não sabe o que está fazendo. Isso é um primeiro ponto. Segundo ponto, o mercado financeiro é onde mais pegam os vieses, né, psicológicos. Na psicologia econômica, a gente estuda muito a questão dos vieses. Existem 180 vieses mapeados, que são vícios de comportamento mesmo. Vícios de... A gente tende a fazer algo de forma muito inconsciente, né? Então, por exemplo, efeito manada. Efeito manada é um viés mapeado. A gente tende a fazer aquilo que está todo mundo fazendo. Por quê? Porque é uma questão de sobrevivência, o nosso cérebro entendeu que se está todo mundo correndo do fogo naquela direção, é melhor você correr naquela direção também. Então... Isso foi algo que nosso cérebro desenvolveu ao longo do nosso desenvolvimento como ser humano, Homo sapiens, que é o quê? Se tá todo mundo indo pra lá, vá pra lá também, filha de Deus, porque você vai sobreviver. Isso é efeito manada. Então, se tá todo mundo comprando um determinado aparelho celular, você também vai comprar esse aparelho celular, porque se todo mundo faz, a tendência de aquilo ser bom é grande. Só que isso também nos induz ao erro, porque se tá todo mundo fazendo uma coisa burra, você também vai fazer essa coisa burra. Isso é um viés. O efeito manada é um viés. E aí, o que acontece? A gente tem vários vieses aqui. E aí, quando você... Por exemplo, a aversão à perda também é um viés. Então, dói demais. A gente perde dinheiro, dói demais. A gente
Dói fisicamente. Dói fisicamente, você tende a rebater aquilo. Então, você tem uma situação em que você tem muitos vieses, né, envolvidos aqui nessa situação. Então, tipo, a pessoa aparentemente parecer ter credibilidade, a pessoa aparente ser familiar, a pessoa perder dinheiro. Então, assim, tem muitas questões que envolvem aqui de o otimismo iludido, de acreditar. O otimismo iludido também é um viés. De, vai dar certo apesar... Mesmo sem critério, mesmo sem muito técnica, vai dar tudo certo, uma fé cega. Então, isso também é um viés que ele teve. Ou seja, você percebe que é uma situação que quem olha de fora... Nossa, o cara sabe o que tá fazendo. Mas quando você mergulha na situação, ele está simplesmente vivendo... sendo manipulado pelos vieses dele, sabe? Como se ele fosse um boxeador e ele no meio da luta tomou 3 socos um atrás do outro. E ficou meio inconsciente, grogão e aí o que ele talvez automático. pudesse fazer, e geralmente às vezes se tivesse uma equipe e tal, é talvez entender que ele estava numa fase ruim, ele poderia pausar, ele poderia voltar para uma estratégia mais simples, né, mais segura, e aí ele deixou aquilo levar para o pessoal e aí se perdeu. Exato. Então, por exemplo, uma das estratégias que a gente tem também, por exemplo, a gente faz os investimentos nossos de longo prazo e eu não fico olhando. Tipo assim, eu malemar olho a minha carteira de investimentos aqui porque eu sei que essas oscilações de curto prazo me fazem mal. Exato. Né? Tem gente, por exemplo, deixa eu ver, comprei uma ação aqui da Petrobras, deixa eu ver, quanto que eu tô perdendo? Toda hora ele tá olhando, né? Todos os dias ele tá olhando. E eu sei que se eu fizer isso, eu também vou passar mal. Então, você sabendo desses vieses de como a gente opera como ser humano, você cria estratégias. Então, o que a gente faz? Independente do preço, a gente tem uma nossa estratégia, a gente vai lá, abre, compra e larga. Esquece, né? Quem vai ter que ver Mas isso... a gente sabe o que está comprando, monta uma estratégia com gestão de risco adequada. Não é comprar qualquer coisa e largar qualquer coisa. Não é delargar, é monta uma estratégia compatível com essa estratégia de investimento que é um horizonte de mais de 20, 30 anos. Né? Então, enfim. Aí eu só fico imaginando a cara dele no Natal, da família, tendo que contar pra galera o que aconteceu com o dinheiro deles, né? Pois é. Perdão, Gustavo. Foi triste. E é isso. Se você quiser conhecer um pouco mais sobre o Money Expert, meu programa de influência financeira, para lidar melhor com os seus vieses e evitar que eles ferrem a sua vida, clica aqui embaixo no link da descrição, coloca aí seu e-mail, entra na lista de espera que a gente vai te avisar quando tiverem vagas do Money Expert. Se você gostou desse episódio, deixa o seu like, deixa aqui um comentário se você faria alguma coisa diferente do Gustavo. E principalmente se você conhece alguém que está aí nessa moda de day trader e tá querendo ganhar dinheiro do mercado financeiro, manda esse episódio para talvez ele pensar de alguma coisa que possa estar passando na experiência dele agora. Você também tem uma história de perrengue financeiro? Manda a sua história para o e-mail historias@boletosibabados.com. A gente recebe a sua história, roteiriza e vamos trazer aqui para o podcast. Vai ser uma honra contá-la por aqui. Galera, um grande beijo. Foi uma honra estar aqui com vocês e até o próximo episódio. Beijo.